Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, nessa manhã de domingo, são 15 de maio de 2022. Aqui sendo a pessoa do pastor missionário, pastor Edson, da obra missionária Construindo Shalom. Nesta manhã quero trazer mais uma reflexão. Essa semana toda eu vou estar trabalhando com o tema. Aliás, eu vou subdividir. Cada semana eu vou trabalhar com um assunto para poder aqueles que são inscritos nesse canal, eles possam absorver mais os assuntos. Então, nessa semana eu já vou falar sobre os acidentes da vida. Aqui eu vou trazer uma pequena introdução geral sobre os acidentes da vida, baseado em Mateus. Você pode pegar o livro de Mateus, capítulo 17, versículo 24 ao 27. Mateus, capítulo 17, 24 ao 27. Eu vou trazer uma introdução geral sobre os acidentes da vida. Reflexão número 326 nessa manhã. Sabemos que quando a gente fala de acidente, abrange várias áreas da nossa vida. Então eu quero falar nessa introdução e no decorrer da semana sobre vários tipos de acidentes que nós sofremos ou temos sofrido nesse percurso da nossa vida terrena. E sabemos que toda a história da nossa vida muitas vezes já começou dentro de uma plataforma de acidente. Eu estava olhando para a nossa história brasileira, a história do Brasil, o descobrimento do Brasil, e percebi um certo tipo de acidente que houve no descobrimento do nosso Brasil. Segundo a história, eu estava lendo que alguns falam que o nosso Brasil foi descoberto pelos índios. Já a outra parte mais forte que predominou fala que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Aí ficou para mim, eu olho e vejo essa história como houve um acidente. Como assim? Pedro Álvares Cabral veio e acidentou os índios dentro de um sentido histórico. Por quê? Porque ninguém conhece a história que foi os índios que descobriu o nosso Brasil, mas Pedro Álvares Cabral. Então, Pedro Álvares Cabral acidentou dentro do sentido da palavra os índios e tomou posse daquilo que não era dele, segundo a história. Então, isso eu vejo como um certo tipo de acidente que até hoje nós brasileiros sofremos ainda as consequências disso. Por quê? Porque por intermédio do Pedro Álvares Cabral e entrou a questão dos portugueses. Os portugueses eles se beneficiaram muito do ouro, da prata, de todos os minérios, da parte de escravidão, escravizaram os índios, enfim, fizeram, em outras palavras, uma bagunça. Então, roubaram, em outras palavras, mais direto, numa linguagem popular, naquela época, roubaram o nosso Brasil, roubaram algo precioso no nosso Brasil, e fizeram os índios de escravos, fizeram algumas pessoas de escrava. Então, isso eu vejo como um certo tipo de acidente. Vamos ver, isso é uma introdução para que você possa entender e uma ilustração voltada aos acidentes da vida que leva muito tempo para determinado acidente para poder se recuperar, e tem vezes que nem se recupera dependendo do acidente. Aqui eu estou falando dentro de uma plataforma geral do acidente voltada à questão da história do nosso Brasil. E vejamos também a questão da história voltada à questão da descobrição voltada à questão da escravidão negra. Sabemos que teve que ter a princesa Isabel para poder assinar uma lei para poder abolir a questão da escravidão negra no nosso Brasil. Então vejamos aí que a cultura voltada à questão da raça negra foi acidentada no início, nós fomos impactados, acidentados com um certo tipo de preconceito, onde a pessoa que era negra, que era escura, de pele escura, morena, tinha que ser escravo do homem branco, do homem de posse, do homem de poder. Mas veio a princesa Isabel
e assinou a lei e aboliu aquilo ali e acabou a escravidão. Mas mesmo assim, a gente vê que existem consequências até hoje por esse acidente dentro de uma cultura de discriminação negra. E até hoje a gente vê no mundo inteiro que não existe ainda o preconceito, não existe ainda os resíduos desse acidente que aconteceu há muitos anos atrás. Então isso é só para que você possa entender que a nossa vida ela sofre muitos acidentes. Isso dentro de uma visão do trânsito. Você tira a sua carteira, é habilitado para dirigir, mas muitas vezes nós vemos que todos os dias nós vemos acidente de carro, acidente de moto, né? Acidente aéreo, acidente aquático, de todas as maneiras. E determinado tipo de acidente leva tempo para a pessoa se recuperar. E tem vezes que nem se recupera, vem a óbito, quer dizer, vem a morte, aquela pessoa que foi acidentada. Então, isso é só para que você possa entender nessa introdução aos acidentes da vida que temos que ter cuidado em tudo. Se tiramos a nossa carteira de habilitação, você vai ter que dirigir por você e para os outros, porque no trânsito as pessoas ficam tudo irritadas, tudo sem paz, tudo com nervo à flor da pele. Quando não acidente no sentido literal, que é batendo o seu carro em outro ou alguém batendo em você, porque o acidente ele pode ser você que provoca, ou mas pode ser terceiros que provocam sobre você. Você está aqui de boa dirigindo tudo certinho, aí vem um doido lá e para em você, bate no seu carro, te arrebenta todo e muitas vezes te quebra uma perna, quebra uma coluna, muitas vezes até aquela pessoa vem a óbito, morre, por intermédio de um acidente de terceiro que provocou que está fazendo tudo certo. Então na nossa vida, os acidentes ele pode ser provocado por você mesmo provocando, mas pode ser que os outros terceiros provoquem esse certo tipo de acidente na sua vida. Então é muito importante a gente entendermos isso, que na vida existe isso, os acidentes da vida, e esses acidentes da vida nós temos que ter muito cuidado, porque tem vezes que não tem recuperação. Eu citei a questão do descobrimento do Brasil, eu citei a questão da lei voltada à questão que foi abolida pela princesa Isabel, né? Eu não sou perito nessa área, mas dá para a gente entender todos nós. E citei a questão do trânsito, nós que dirigimos, temos carteira de habilitação. Isso dentro de um sentido natural das coisas. Se nós voltarmos isso para dentro de um sentido mais amplo, nós somos acidentados todos os dias. As pessoas nos acidentam ou nós nos acidentamos porque não tivemos cuidado do que nós estamos fazendo. Por exemplo, todos os dias nós somos acidentados emocionalmente. Por quê? Porque não temos um preparo para lidar 100% com as situações adversas na nossa vida. Quando você está no trabalho, vamos supor, um certo tipo de trabalho, que aquele trabalho exige muita concentração e você não está concentrado, você vem a se acidentar. Você auto se acidentou. Você não foi acidentado ou alguém te acidentou, mas você auto se acidentou porque você não teve cuidado. A área que você trabalha é um risco que muitas vezes o acidente leva à morte. A morte, eu já trabalhei em setor dessa forma que não tinha como acontecer acidente. O acidente praticamente aconteceu aqui, podia ver que a pessoa já tinha morrido, porque é um alto risco de morte terrível. Então, tudo que nós formos fazer nessa vida, temos que ter cuidado para a gente não ser acidentado, porque se nós formos acidentado, dependendo do acidente, a gente não se recupera tão cedo. Por isso que no percorrer dessa semana eu vou falar sobre vários tipos de acidentes. Aqui eu estou trazendo uma introdução geral e vemos também o acidente emocional, os acidentes emocionais que nós sofremos todos os dias, pessoas que nos impactam, pessoas que nos confrontam com palavras fortes,
contrária à nossa vida, que muitas vezes as pessoas levam anos para se recuperar emocionalmente. Ele foi impactado com a palavra, foi impactado com a ação de determinada pessoa, e a pessoa, ele foi impactado emocionalmente. Vejamos um exemplo hoje, que parece que virou uma moda, o assalto. As pessoas não podem andar mais na rua tranquilo com o celular, porque a qualquer momento você vai ser abordado por um assaltante para roubar o seu celular. Por que o celular? Porque o celular está todas as suas informações ali, está toda a sua vida ali, está tudo. Então ele vai roubar o celular para poder entrar nas plataformas onde pode sacar o seu recurso financeiro. Então a pessoa é impactada naquele momento ele é diretamente, vai na parte emocional da pessoa. E aí, com aquele susto, com aquele acontecimento daquele momento, a pessoa leva anos para poder se recuperar emocionalmente. Tem pessoas que entram até dentro do mundo da depressão, fica depressivo, e tem vezes que nunca se recupera, até morre justamente só porque teve um assalto na sua vida. Alguém foi lá e acidentou ele dentro do mundo do assalto, o assaltante, o ladrão. É o que a gente mais vê hoje. Então nós somos acidentados dia após dia com esse tipo de ação que nós somos abordados, e hoje virou moda. É ao vivo e a cores, o ladrão, o assaltante, ele não está mais importando, mas nem pela polícia, nem pela lei. Por quê? Porque vai preso, depois amanhã está solto. Então isso são acidentes que devem ser evitados. Se as autoridades, nós brasileiros, as autoridades brasileiras trazer um regimento mais duro, uma lei mais firme, com certeza as pessoas vão pensar duas vezes para roubar, para assaltar ou para tirar a vida de alguém. Porque esses acidentes da vida, nesse sentido, nunca se recupera. Você perde família, perde familiar, perde irmão, perde pai, filho, justamente pela falta de punição verdadeira. Porque hoje o cara é preso, amanhã ele paga uma fiança, ressolto, e a vida que foi perdida, né? E o efeito que a pessoa levou, o impacto que a pessoa levou emocionalmente falando, o acidente, foi acidentada a pessoa. Foi acidentada financeiramente, foi acidentada psicologicamente, foi acidentada emocionalmente, foi acidentada dentro do sítio físico. A pessoa muitas vezes não é nunca mais a mesma. E tudo isso tem que ser evitado, esse tipo de acidente. Nós temos que vigiar na rua para que a gente não seja acidentado pelo ladrão. E as autoridades que conhecem a lei tem que ser mais firme nisso, para que o ladrão ele pensa duas vezes em querer tirar a vida de alguém ou querer roubar algo de alguém. Isso estou falando dentro dos acidentes da vida. Isso é uma introdução em geral. Então você joga para todos os lados. Você vai para a área da medicina, a área da saúde. Muitas vezes nós somos também acidentados dentro da área da saúde, onde você muitas vezes passa anos e anos esperando por um socorro, que alguém possa te recuperar, possa te sarar dentro daquele acidente, mas você não consegue, ser acidentado dentro do sistema da saúde. Nós vimos aí quantos milhões de pessoas perecem porque não é socorrido no imediato. A própria saúde, muitas vezes, dentro de uma palavra geral, acidenta a nossa vida. Isso é só a questão de uma reflexão para a gente refletir sobre as coisas da vida. Então nós somos acidentados na área, no sentido espiritual também. Somos acidentados dentro de um sentido espiritual, onde também a pessoa leva tempo para ser sarado, tem que ter um cuidado muito especial. Somos acidentados na questão do trabalho, igual eu falei. Somos acidentados no dia a dia, na questão dos nossos estudos, das nossas formações. Tudo na vida nós somos acidentados, mas temos que trabalhar para nós não ser acidentados de maneira nenhuma, não sofrer esse tipo de acidente, porque isso é um prejuízo alarmante para a nossa vida como ser humano na face da terra. Então nós somos acidentados na questão da salvação também.
A pessoa é acidentada, o diabo vai lá e tenta de tudo para que aquela pessoa não seja salva. Acidenta a sua fé, acidenta a sua vida com Deus, a sua comunhão com Deus, para que seja interrompido a sua vida. Então existem vários tipos de acidentes. Se eu for citar aqui nessa introdução, entra muitas coisas, e tudo isso é para que nós possamos refletir e se aprofundar mais nesses assuntos. Tem material aberto sobre a questão de acidente, em todos os sentidos. Por que a pessoa vai lá, pessoas que têm problemas mentais, eles são acidentados. Toda pessoa que tem problema mental, que tem distúrbio, alguma coisa emocional, psicológica, dentro de um âmbito de depressão, que precisa do psicólogo, que precisa do psiquiatra, a pessoa foi acidentada. E ele vai lá para a mesa do psicólogo tratar daquela situação. Ou vai lá para a mesa do psiquiatra, o psiquiatra tratar daquela pessoa. E muitas vezes ele leva a vida inteira e não consegue a cura. Foi acidentado, um acidente que não tem jeito. Vai ficar aleijado, muitas vezes aleijado ou paralítico, dentro desse sentido amplo, por muito tempo. Vai ficar paralítico mental, paralítico emocional, paralítico dentro do seu subconsciente. Por quê? Porque foi acidentado, ou ele auto se acidentou. Isso dentro do mundo das drogas, as pessoas que vivem dentro do mundo das drogas, ele também foi acidentado, ou ele auto se acidenta, porque a droga ele corrói toda a vida da pessoa. Tudo isso é voltado à questão dos acidentes da vida. Isso dentro da religião. Dentro da religião, quantas pessoas não são acidentadas por causa da religiosidade? A religião que leva a pessoa ao extremo, que leva a pessoa até a morte por causa de uma religião. São acidentadas essas pessoas. Quantas seitas não existem? Por quê? Porque foi pessoas que foi acidentada, não conseguiu mais encontrar o caminho certo. E aí pegou aquilo que veio em mão. Então, que nessa manhã nós possamos refletir que tipo de acidente tem entrado na sua vida, ou que tipo de acidente pode estar querendo chegar na sua vida. Vigie, porque verdadeiramente Deus é um Deus poderoso que pode nos livrar, que pode nos proteger desses acidentes do dia a dia, nos dá uma sabedoria imensa, a tal ponto que você pode terminar toda a sua vida sem nunca ter sofrido um acidente. Mas sabemos que os dias já são maus. A própria Bíblia fala que os dias o mal vai se multiplicando, o amor das pessoas vão esfriando. Isso são acidentes que vêm sobre o ser humano, e devemos trabalhar para que nós possamos estar curados, porque eu vejo que o maior acidente que está tendo nos dias atuais é o acidente da ansiedade, é o acidente da depressão, é o acidente voltado à questão do distúrbio mental, pessoas perturbadas, pessoas desorientadas, pessoas sem direção, pessoas tomando remédio de tarja preta, pessoas que foi acidentada e estão tentando se recuperar desses acidentes, mas até hoje não conseguiram. Mas eu quero te dar uma palavra, que Jesus, o próprio Jesus, o inferno tentou acidentar Jesus, mas Jesus venceu todos os acidentes da vida lá na cruz do Calvário, para que nós hoje possamos ter vida e vida em abundância. Então o único que pode nos livrar desses acidentes da vida se chama Jesus de Nazaré, aquele que venceu a morte, venceu o inferno, venceu tudo, para que hoje a gente podemos clamar Abba Pai, chamar por Jesus na hora das angústias, na hora da dificuldade, na hora das depressões da vida, na hora das ansiedades da vida, na hora dos distúrbios mental, na hora das canseiras mentais, na hora da exaustidão da vida. Só Ele é quem pode nos socorrer. Então essa é uma introdução voltada aos acidentes da vida, e no percorrer da semana eu vou falar detalhadamente de cada acidente, separadamente do que eu consigo ver e consegui ver nesses 23 anos de caminhada cristã com Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe. Shalom. Até a próxima reflexão.